Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A semana passada tinha no meu carro um sinal que não parava de apitar cada vez que ligava o carro e que punha um aviso luminoso que me enervava bastante já há algum tempo. Então decidi ir à garagem, falar com o mecânico, um rapaz novo que me atendeu e que sentou-se no carro, ligou o carro e imediatamente me perguntou duas perguntas que eu respondi como pude. Ao falar com aquele rapaz novo, mecânico, com quem fiquei muito agradecido, percebi que é preciso ter uma sabedoria e falar com quem sabe de facto da poda. Isto mesmo vinha à minha mente quando li o Evangelho de hoje, que não é um Evangelho fácil. Às vezes, Senhor, precisamos que Tu nos guies aos Teus santos para entender na vida prática o que Tu queres dizer. Lemos hoje no Evangelho da Missa. Naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Parece neste Evangelho que Deus entra em competição com a nossa vida, que nos quer tirar aquilo que mais amamos, a família, até a própria vida, o tempo que temos dedicado para aquilo que verdadeiramente gostamos e desfrutamos de fazer. E então que me lembrei, ao ler este Evangelho, daquele mecânico amigo, e pensei que talvez os santos nos pudessem ajudar a comentar este Evangelho. São Gregório Magno falava de um paradoxo. O mesmo Jesus que manda amar os inimigos, manda também odiar o que se ponha no caminho de Deus, ainda que seja um parente. E o que fazer? E explica este santo. Devemos, pois, amar o próximo. Devemos ter caridade com todos, com os parentes e com os estranhos, mas sem nos afastarmos do amor de Deus por amor deles. Ou seja, Deus não compete com as pessoas que amamos, pai, mãe, irmãos. Deus quer transformar o nosso coração e a maneira como amamos os outros. Quem põe Deus em primeiro lugar não deixa de amar a sua mãe, o seu pai. Mas depois de olhar para o teu mandamento e para a tua palavra, Senhor, olhamos agora para a nossa vida. E não é verdade que às vezes temos estes conflitos dentro do nosso coração e até da nossa família, porque talvez os meus pais não pratiquem e quando vou à missa, ao domingo, à tarde, talvez a mãe ou o pai diga, fica connosco e custa sair de casa. O que fazer? Senhor, que devo fazer? É então o momento em que me posso lembrar da Tua palavra. Deus não quer competir, quer transformar as relações de amor e amizade, de namoro, entre os seus filhos. Por outro lado, sempre se pode ir à missa de manhã e evitar discussões. Mas ainda quando seja necessário ir, durante essa tarde, o bem que se recebe ao testemunhar o amor de Deus, a verdade da vida eterna, porque vou à missa, porque namoro como filho de Deus, como filha de Deus, é algo tão grande e tão bom que se torna uma doação de amor feita aos outros. Precisamente aquilo que de melhor tenho, quero transmitir à minha mãe, ao meu pai, ao namorado, à namorada. Precisamente aquele amor que me torna até humanamente mais equilibrado, mais saudável, uma pessoa capaz de entender os outros e de lhes dar o melhor que tem. A mim ajuda-me a entender este Evangelho, 2 salmos. Um deles, na verdade, lemos na missa como um salmo, por vezes, mas é a palavra do profeta Jeremias, quando diz: Recordo-me de ti, do carinho da tua juventude.
dos amores do teu noivado, quando me seguias no deserto, na terra em que não se semeava. Quando amo a Deus sobre todas as coisas, então torno-me muito amado por Ele. Ele sempre me ama, mas esse amor torna-se palpável quando sou capaz de fazer algo que, dentro do meu coração, me custa naquele momento. Deus é a minha força para amar os outros. E a graça que Ele me dá diante das exigências para aquele que amas, para que ele prossiga no caminho do amor, por vezes pode apresentar-se ao coração como um paradoxo, mas a graça de Deus estará lá presente para te dar a força. Por isso, ao confiarmos em Deus para ter paz e amor, é algo fundamental na vida de um cristão. E para isso, diz o profeta Jeremias, lembro-me de ti quando me seguias no deserto, na terra em que não se semeia. Senhor, por vezes tu pedes para largar tudo por amor e fazer contigo uma travessia de amor, por amor. E só assim é que posso voltar a amar aqueles que mais gosto, outra vez, com um amor mais intenso, mais forte. Sim, Deus não compete connosco, mas quer transformar as relações humanas, quer transformar o nosso coração. O segundo salmo que me ajuda a compreender este Evangelho, vamos deixá-lo para depois, mas se alguém quiser pode meditar procurando o salmo que se reza no dia 15 de agosto. O certo é que os santos também nos ajudam a ler o Evangelho com a sua própria vida. E hoje celebramos um grande santo. Um santo verdadeiramente extraordinário do ponto de vista humano, político, militar e também com uma virtude que foi levada ao grau heroico por Deus. Eu refiro-me a São Nuno de Santa Maria, também conhecido como Santo Constável, ou Nuno Álvares Pereira. São Nuno era de verdade um homem estranho na sua época, porque decidiu levar o Evangelho, a mensagem de Jesus, até ao seu cotidiano. O mundo de guerra em que ele vivia não era um mundo propriamente justo ou isento de brutalidades. São Nuno nasce no dia 24 de junho de 1360. Casou aos 16 anos, por vontade de seu pai, com Dona Leonor de Alvim. Tiveram 3 filhos, 2 rapazes que morreram em crianças e uma menina, Beatriz, que depois foi a mulher de Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, e filho de Dom João I, rei de Portugal. Dom João foi precisamente aquele monarca que o Santo Constável apoiou na sua disputa pela coroa de Portugal com o rei de Castela. Nuno Álvares Pereira era um bravo soldado da corte do rei, apaixonado pela Eucaristia e pela Virgem Maria. Não foi santo apenas porque, no final da vida, doou todos os seus bens e se recolheu numa vida de contemplação, mas sobretudo porque, no seu cotidiano, foi alguém que tratou os seus próprios soldados com afeto, que tratou os prisioneiros que se faziam no combate dignamente e que tratou as populações civis com uma regra que não era habitual na sua época. Evitava toda a brutalidade, proibia que as colheitas fossem queimadas e é um comandante que reza nos momentos de crise. Criou até momentos para que os seus soldados pudessem rezar. Como recompensa das suas ações militares que salvaram Portugal do apagamento no mapa dos reinos europeus, Dom Nuno recebeu da parte de Dom João I propriedades imensas. Propriedades que distribuiu entre amigos, familiares, soldados e até servos, imagine-se. E ainda doou também muitas dessas propriedades à Igreja, como por exemplo o Convento do Carmo, que foi mandado construir por ele. É nesse convento onde já no final da vida São Nuno escolhe o amor maior da sua vida. Decide entrar como um humilde frade naquele convento carmelita e torna-se o porteiro do próprio convento que ele mandou construir. O homem mais rico do reino e mais poderoso, talvez, aceitou o desafio do Evangelho.
afirmou acima do poder e da riqueza que valores mais altos se levantam, e por isso foi louvado por Camões, por Pessoa e por tantos escritores. São Nuno de Santa Maria é um bom exemplo daquilo que diz Jesus. Aquele que preferir pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida não pode ser meu discípulo. São Nuno mostra-nos que é possível amar a vida e a vida de soldado, é possível amar a família e os amigos, desde que todos esses amores estejam concentrados num amor mais alto e que integra e acolhe todos, o amor do coração de Jesus Cristo e da sua Mãe Santa Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.